A votação foi realizada no último sábado, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. 10 candidatas disputaram 5 vagas para conselheira titular. 5 dessas disputavam a reeleição. A Brigada Militar e o Ministério Público realizaram a fiscalização do pleito, mesmo com orientações sobre o processo passadas anteriormente para cada candidata. Irregularidades foram apontadas. Todas as conselheiras, eu digo conselheiras porque só eram mulheres candidatas, foram orientadas desde o início, quando foram se inscrever para a candidatura, quais seriam os processos, que seria o proibimento do transporte, qualquer comprometimento que viesse a acarretar a impugnação do candidato, que a nossa eleição de conselheiros tutelar se iguala a uma eleição de prefeito ou qualquer outro. É proibido qualquer meio de coação ao eleitor. E as denúncias ocorreram ainda no sábado? Sim, e foram inúmeras, e o Ministério Público, juntamente com a Brigada Militar, foram fazer as sindicâncias, o qual várias foram comprovadas. E é comum acontecer nessas eleições para o Conselho Tutelar esse tipo de irregularidade? É, porque na última campanha já houve isto e nós não estávamos com o esquema todo montado, aí dificultou a comprovação. Mas esta vez o Ministério Público, que é o responsável pela fiscalização, atuou no momento certo. Então eles com as denúncias e com as provas. Durante esta segunda-feira, o Ministério Público coletou informações e elementos de prova em relação ao transporte de eleitores. No decorrer da semana eu pretendo coletar todas essas provas, reunir todos esses relatórios, inclusive reunindo relatórios da Brigada Militar, do Ministério Público, dos próprios fiscais, do CONDICA, reunir todos esses elementos e a partir disso então poder formar uma posição no sentido de quais candidatos a gente conseguiu comprovar a existência de transporte de eleitores para poder dar um encaminhamento junto ao Poder Judiciário em relação a isso. Antes mesmo ainda do início da votação, já acompanhando essa questão do transporte de eleitores, recebemos inúmeras denúncias de transporte e algumas foram comprovadas, outras não, né? E então por isso que agora a gente está justamente tentando buscar a comprovação ou não dessas denúncias que a gente recebeu no sábado. Eu não pretendo chamar os candidatos, eu estou coletando os elementos de prova a partir de depoimento de terceiros, de testemunhas, fotografias, filmagens, né? Porque, enfim, os candidatos vão ter a sua versão, a gente já sabe qual é a versão, então eu pretendo me basear em provas idôneas, né, em provas isentas, que claro que a versão do candidato não vai ter a mesma isenção. Segundo a Promotoria de Justiça, a chance da eleição será anulada. Nós temos 2 caminhos a tomar. Eu posso pedir ou a impugnação de determinados candidatos que restou comprovada a irregularidade, ou eu posso, se isso fosse comprovado que foi algo generalizado em relação a todos os candidatos, ou que não vá sobrar um número mínimo de 5 candidatos para o Conselho Tutelar, aí nós temos que anular toda a eleição, né, e fazer uma nova eleição. Vários municípios, infelizmente, esse fato já ocorreu. Já os eleitores não correm risco de serem punidos. Não se trata de eleição federal ou municipal para a escolha de representantes políticos, né? Onde existe uma legislação que pune, né, como crime tanto a venda quanto o transporte de eleitores. Isso se trata de uma eleição de âmbito municipal para conselho, para a formação apenas de um conselho. O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê isso como crime, né? O que existe é uma irregularidade que vai ser então imputada ao candidato infrator, né? A pessoa que participou desse transporte não. É um ato, na realidade, que nós podemos dizer em relação à pessoa que votou e que vendeu seu voto ou foi transportada, é um ato imoral, né? Mas não ilegal. O resultado das eleições até o momento é este: Simone Gasperin, Ineiva Maria Gidra Branco, Geni Boneto, Rosa Fátima Barbosa, Jussara Maria Venzon Zanetti, Neuza de Fátima Barbosa de Souza, Dariane Rita Tavares Tasquim, Rosa Maria Solete Parisotto, Márcia Zanco e Terezinha Verona Bete. A posse das eleitas está marcada para o dia 15 de dezembro.